de fato, esse caso do Trump é realmente assim, o mais abrangente do momento. Eu acho que todo mundo está falando sobre isso, né? E a gente que gosta de política e fala sobre política, não tem como não falar disso, né? Mas você pode pegar, por exemplo, o Milei no Brasil, né? E, 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 e se juntar com a galera, e você pode discutir sobre isso, né? Final de semana e tal, ele pode ir para onde ele quiser. Mas ele vir no Brasil, eu acho que ele, como chefe de Estado, ele poderia muito bem vir aqui e dar um papo pro Lula. Ser educado. Dar um bom dia, uma boa tarde. Opa, beleza, Lula? Tamo junto, tá, mano? Só que assim, já tem coisas para trás, por exemplo, como no sentido de chamar o cara de ladrão. Ele é de um outro país, não sabe nem qual que é a ideia que tá rolando aqui e tal. E assim, eu acredito que não cabe a ele. Coisa que o Lula, com todos os defeitos que tem, eu não vejo ele fazer isso com outros países. Tipo assim, ele meio que não se intromete na ideia de outro país. Cada qual no seu quadrado. Aí os caras relacionam ele, você fica puxando o saco da Venezuela. Cara, mano, a Venezuela é a Venezuela. O Brasil é o Brasil, os Estados Unidos é os Estados Unidos. Só que assim, quando você fala de Estados Unidos, você fala de um país que é um piloto, que tudo que acontece, muitas pessoas falam. Aí você pode pegar, por exemplo, você já viu o Trump, né, abraçado com a bandeira do Brasil, ou com a bandeira de qualquer outro país? A gente vê um cara que é extremista, é fato, mas a gente viu ele dando a mão pro presidente da Coreia do Norte, né, porque ele era presidente, né? Então, assim, você viu aqui no Brasil, por exemplo, o Bolsonaro perdeu a eleição e simplesmente não teve a educação de passar a faixa, de simplesmente estar aqui no Brasil e assumir, eu perdi. E com isso, ele fez o quê? Com que pessoas que gostam dele, que acreditam nele e que tudo que ele fala é verdade, né? Invadisse os três poderes lá e arregaçasse tudo, assim como foi feito lá nos Estados Unidos, né? No 2 de sei lá quando. Foi praticamente a mesma época, 2 anos antes. Foi a questão do Capitólio. Então, assim, são pessoas que eles fazem com que esse clima de ódio exista. E, de fato, aconteça. E até mesmo contra eles. E aí, quando você pega uma fala relacionada a essa questão do Trump, aqui no Brasil, do Bolsonaro, que nem assim, o Lula foi um dos primeiros a chegar e falar, porra, a gente não apoia isso, tá errado pra caramba. Então, assim, pode não ser muita coisa. Pode ser falso. Você pode falar o que você quiser, se você gostar dele ou não. Se você não gostar dele, você vai falar que é falso. Isso aí não tem nada a ver. Tá? Só que assim, ele foi por um caminho de uma diplomacia e de uma questão democrática. Não, cara, a gente não podemos endossar um tipo de ação como essa, independente se o cara era democrata, se o cara era republicano. O fato aconteceu. Isso pode angariar votos, com certeza vai angariar fotos que foram tiradas perfeitas e colocando ele com sua mão para cima, em riste, e gritando fight, 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 né? Lutem, 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 após ter tomado um tiro na cabeça. E, pô, aí você que é contrário, você fica pensando várias coisas. Aconteceu aqui no Brasil, a gente fica meio assim, tem várias perguntas, várias coisas, várias pessoas falam, cada um dos seus lados, cada um das suas bolhas, e você fala, o que é a facada do Bolsonaro, pô, não tem como, não sai o sangue e tal. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, pô, o cara tomou um tiro na orelha e tal, não sei o que e tal, o cara morreu, o cara morreu, mas, poxa, mas os caras matam milhares de pessoas, por que de repente não matar? Aí uns falam que o cara era apoiador do Trump, depois outros falam que o cara apoiou e deu $15 para a campanha dos democratas e tal. E assim, isso não resolve de muita coisa. E as coisas acontecem. E aí você pega os dois lados e você verifica quem está sendo realmente democrático e quem está simplesmente indo no fluxo. Só que nesse fluxo, as pessoas que estão falando, nós estamos falando de Lula, nós estamos falando de Biden, nós estamos falando de Biden, nós estamos falando de Trump, nós estamos falando de Bolsonaro, estamos falando de Milei, nós estamos falando de pessoas que têm, de fato, votos para eles e que motivam várias e milhares de pessoas. E as coisas acontecem. Nem o Fábio terminou falando aí sobre a questão de armas, que ele falou sobre comprar armas, é mais fácil que comprar, por exemplo, um pet, um bichinho de estimação, por exemplo. Ele falou, citou o cachorro e tal, mas um pet. Mas ainda além disso, é mais fácil você comprar uma arma do que você comprar uma cerveja, que é de um momento de descontração. E assim, você pode discutir, arma é bom, que os muçulmanos estão falando sobre isso. E a arma, não sei o que, blá blá blá. Mas não foi por causa da arma, foi por causa do cara que estava mal intencionado e foi lá tentar matar o Trump. Só que esse trabalho foi feito. Esse trabalho é feito. E o Bolsonaro aqui no Brasil, o Lula falou essa parte que eu acabei de falar há pouco, né, e relacionado a isso, foi democrático.